Olá, prezado eleitor, prezada eleitora, prezado participante do grupo e da página Iguaba Grande da Depressão. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, de vir aqui tentar esclarecer duas perguntas que foram lançadas no grupo, e eu tenho o objetivo de cumprir, que é me apresentar e responder duas perguntas que foram feitas aí pelo grupo. Bom, meu nome é André Mendes, eu tenho 51 anos, sou casado, sou pai de 2 filhos, tenho um rapaz e uma menina. Sou graduado em Engenharia Mecânica, aliás, sou o único candidato a vereador na nossa cidade graduado em Engenharia Mecânica. A minha experiência profissional ela foi pautada muito em empresas multinacionais, japonesa, italiana, alemã, enfim. E sempre pautei meu trabalho voltado a resultados. Caso não saiba, eu moro em Iguaba Grande desde 1974, muito embora por conta de me ausentar de morar em estados como Minas, como Bahia, São Paulo, tive ausente, mas sempre que podia, nos fins de semana, eu estava por aqui. Então eu cheguei aqui, já frequento Iguaba desde 1969, mas vim morar aqui em 1974. Respondendo a primeira pergunta, que ela está aberta aqui na minha tela, existe uma pergunta se você tem ou já promoveu algum projeto social na cidade ou pretende tentar implementar por lei. Aliás, são duas perguntas. Se tem algum projeto para pessoas com deficiência. Bom, pouca gente sabe, porque eu não dei muita publicidade disso. Eu fui responsável pelo controle individual chamado Pensa Iguaba. E qual era o foco do Pensa Iguaba? O foco do Pensa Iguaba era fiscalizar o município, principalmente no que diz respeito à Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527. Tanto é que eu hoje sou recordista dentro do município, com mais de 40 requerimentos, todos eles de nível estratégico com relação a informações que deveriam ser públicas no site da prefeitura. E então eu também estudei, usei esses requerimentos para estudar planejamentos, plano de educação, plano de saúde atualizado, plano de assistência social, enfim. Sempre foquei muito na questão de planejamento da municipalidade. E lógico que, se eu for falar, infelizmente, como eu tive vários descumprimentos legais de respeito a esse prazo, que não diz respeito só a não me atender, de respeito a atender qualquer cidadão que queira um acesso à informação sem ter que solicitar. Como a municipalidade respeitou isso e eu também descobri outros descumprimentos legais baseados nas respostas que eu recebia, infelizmente eu tive que entrar com representações dentro do Ministério Público, que hoje já notificaram a municipalidade e ela está sendo obrigada a se ajustar. Não só na questão de transparência, que ela tem que realmente cumprir com todos os requisitos, com todos os artigos da Lei 12.527, e quanto a prazos e outras leis que não são cumpridas. Se eu tenho algum projeto para pessoas com deficiência, olha, eu não tenho. O projeto Florescer já existe no nosso município, inicialmente ele foi, como é que eu vou explicar? Ele foi dimensionado para atender 140, 142 pessoas com deficiência física, porém, só no IBGE de 2010, foi feito um levantamento no nosso município e há estimadamente mais de 1.800 pessoas com algum tipo de deficiência, sem que isso seja de total conhecimento da área de saúde do nosso município. Então, de novo, há falhas com relação ao planejamento, inclusive eu fui conselheiro durante 2 anos no Conselho Municipal de Saúde e foi o único cidadão iguabense a reprovar o plano de saúde de 2018 a 2021. Entre outros problemas, esse era um, de erro de dimensionamento da infraestrutura de saúde para atender as pessoas com deficiência, porque eles não conheciam o número, e talvez o erro pior, que eles inicialmente não colocaram a demografia da cidade. Ou seja, como é que você faz um plano municipal onde você não sabe a quantidade de crianças, de jovens, de adulto e nem de idoso? Embora eles tenham feito essa correção da demografia, utilizaram os dados de 2010 são totalmente defasados. Bom, acredito que aqui respondi a primeira pergunta nos 5 minutos aí que me deram para poder responder. Bom, aí vem a segunda pergunta aqui. Sabemos que a educação é a base da evolução humana. Você tem algum tipo de projeto relacionado à educação que fez ou pretende transformar em lei? Olha, eu vou ser bem sincero. Primeiro, vou responder de trás para frente. Eu não pretendo fazer grandes projetos de lei e nem implementar leis. Porque eu tenho certeza que há uma série de leis que já disciplinam e já ordenam tudo que tem que ser feito na área de saúde, assistência social, segurança, obras, educação, que não são cumpridas.
Então não adianta nada você ficar criando as leis, né? E os vereadores muitas vezes ficam se gabando que fizeram vários projetos de lei que não trazem resultado, quando na realidade existe um manancial, né? Eu estimo que existe aí mais de 1000 leis, né, já no nosso município, que muitas delas não são cumpridas. Um exemplo que eu dou para vocês é do próprio plano diretor, que nunca os itens que são exigidos dentro do plano diretor foram cumpridos. Plano de drenagem não tem, plano de meio ambiente não tem, conselho da cidade não existe, ou seja, 12 anos desde o primeiro plano, de 2008, que nunca foi cumprido nada. Nós vamos criar mais lei para quê? Se as leis atuais não sofrem a fiscalização dos vereadores de mandato ou desses que estão aí pelo menos há 12 anos na Câmara de Vereadores. Então eu não vejo como possibilidade de criar mais leis. Se os outros vereadores quiserem, ótimo. Eu vou cuidar das leis que já existem. Vou cobrar resultado dentro do que já existe. Outro exemplo de lei de descumprimento. Tem que ter eleição para diretores e diretoras adjuntas da escola. Não se tem conhecimento que tenha sido feito isso, né? Então, dei aí 2 exemplos clássicos de descumprimento legal. Bom, se eu tenho algum projeto relacionado à educação, olha, o meu projeto, que ele acaba englobando tudo, é o foco no planejamento municipal. Esse é o meu maior projeto. Eu, por exemplo, por conta desses requerimentos, eu tenho acesso a todo o plano municipal de educação. E posso dizer para vocês que ele foi pessimamente mal elaborado. Foi uma cópia do Plano Nacional de Educação, sem qualquer diagnóstico da situação do nosso município, né? Que é outro exemplo de descumprimento legal de função social, é o próprio Conselho da Educação, inoperante, sem publicidade das suas pautas de reunião, atas de reunião, aprovações do plano. Quer dizer, um monte de descumprimento legal que ainda permanece, mesmo ainda na atual gestão, no qual eu vou responsabilizar, né? Vou responsabilizar para cobrar resultado para que esses órgãos, essas entidades, conselhos cumpram com sua função social. Eu acho que esse era um ponto, né? E se eu tenho um ponto voltado para a educação, esse projeto ele é um projeto independente de aprovação, tanto do legislativo como do executivo, independente de uso de verba pública, que é o Parlamento Jovem. Com o Parlamento Jovem, a minha meta é capacitar 200 jovens ao final de 4 anos do meu mandato. O que esse pessoal vai aprender? O que esses jovens vão aprender? Vão aprender sobre planejamento municipal, sobre orçamento e sobre controle social. Se eles tiverem gosto, né, tiverem a oportunidade, né, não buscarem oportunidades em outros lugares, nós teremos aí aproximadamente vários jovens capacitados a cobrar resultado da nossa municipalidade. E eu acho que isso é fundamental, né? Então, se eu fosse responder as 2 perguntas, quais são os projetos? Meu projeto, ele talvez seja, de todos os vereadores existentes, que estão aí concorrendo, são 137 vereadores, ele é focado no planejamento, que, aliás, é um grande ponto forte que eu tenho, pois eu sempre cuidei de planejamento estratégico nas empresas que eu trabalhei, nas multinacionais, em consultorias que eu tive a oportunidade de fazer, né? Então, eu acredito que é pelo planejamento, que, volto a dizer, que é a principal causa de sucateamento na nossa cidade, é que eu vou tentar resolver todos os problemas. Analisando com profissionalismo esses planejamentos, aprovando somente aquilo que realmente eu achar que é uma necessidade e prioridade dentro da nossa cidade e, de forma ostensiva, fiscalizando a execução desses planos, né, que não são cumpridos. Essa é a grande realidade. Eu tenho a maioria deles estão aqui e não existe atualização, erros de definição de diretrizes, dos próprios objetivos, das próprias metas, da construção de indicadores. Existem problemas com construção de indicadores e existem problemas administrativos extremamente banais no século XXI, que está relacionado a trabalhar os dados, né, de informação. Quer dizer, que dados são esses? São os dados coletados que estão em papel, que ninguém transfere isso nem para uma planilha Excel e não gera nenhum tipo de conhecimento, né, estatístico ou histórico que nos permita auxiliar na tomada de decisão, não só para a elaboração do plano e para a execução desse. Ok? Bom, aproveito novamente para agradecer aí a oportunidade, espero que você tenha gostado, coloco-me à disposição para poder esclarecer outros pontos que se façam necessários e parabenizo a iniciativa do Iguaba Grande da Depressão por provocar nós, vereadores, para que venhamos explicar aqui as nossas
principais bandeiras e o que a gente pensa para a nossa cidade. Obrigado e boa noite.